Ao ser questionado sobre o aumento da taxa Selic, o presidente Lula afirmou acreditar que o Banco Central adotará a atitude correta ao iniciar a redução dos juros aqui no país. Luciana Verdolim, de volta aqui com a gente. Qual foi a declaração do presidente em relação à taxa básica de juros? Logo vai cair, é isso, Luciana? Pelo menos a expectativa do governo, né, Tiago? A avaliação de Lula. Ele foi questionado por que não anda reclamando da taxa de juros no país, se seria pelo fato de Gabriel Galípolo ser agora presidente do Banco Central. Ele disse que não, desconversou, disse que já estava esperando, todo mundo já estava esperando por sinalização do ano passado do Banco Central que seriam meses mais complicados com taxa de juros altas. Por isso, ele disse que está dando um tempo, mas que o objetivo, né, a intenção de todo o governo é de garantir a redução dos juros no país. A gente também tem um trecho da entrevista que foi concedida hoje cedo pelo presidente Lula. Você acha que eu não critico o juro porque é o Galípolo que está lá? Não é por conta disso, gente. É porque quando a gente discute no governo, o que está acontecendo já estava precificado. A gente já sabia que ia acontecer. Então, o que nós estamos conscientes é de que a inflação está controlada, começou a cair o preço dos alimentos, e eu acho que logo o Banco Central vai tomar a atitude correta de começar a baixar os juros. Os juros estão muito altos. Agora é engraçado porque, mesmo o juro tanto alto, a economia continua a crescer. O presidente disse ainda que tem 100% de confiança em Galípolo, porque ele é uma pessoa especial. Vale lembrar que a taxa Selic, né, está realmente bastante alta, 14,75% ao ano, o maior patamar desde 2006. Para você, a gente volta a se falar, vou chamar mais uma vez os nossos comentaristas. Bom, Dora, fique à vontade, temos o assunto que a Luciana trouxe agora há pouco, anteriormente a crítica do presidente Lula ao deputado Eduardo Bolsonaro, mas antes eu queria te perguntar o seguinte, esse formato de entrevista, muita gente foi pega de surpresa, não imaginava que teríamos uma entrevista assim, nesse formato, aberto aos jornalistas, porque é muito comum o presidente rodar o Brasil com entrevistas às rádios, entrevistas exclusivas, e agora foi uma entrevista para toda a imprensa. Dora? Eu acho ótimo esse modelo, e quanto mais entrevista, melhor. Entrevista coletiva é muito bom. Lá nos dois primeiros governos, o presidente Lula evitava dar entrevista coletiva. Então, eu acho bem legal esse modelo de dar entrevista, dar uma satisfação. Agora é aquilo, né? O político sempre responde na sua conveniência. E, em geral, a conveniência do político não atende a conveniência de quem perguntou. Essa questão dos juros, aí você falou, escolhe, né? Acho que você está falando para mim, escolhe o assunto. Pode falar dos dois, não tem problema não. Os juros, né? Porque você vê como fica muito claro que aquela guerra contra o juro da época do Roberto Campos Neto era uma guerra contra o Roberto Campos Neto, tá certo? Porque o juro estava muito mais baixo do que hoje, e naquela época ele era acusado de estar trabalhando contra o Brasil, inviabilizando o Brasil, e agora as declarações em relação ao Galípolo são completamente diferentes. Então fica muito claro que a questão não era o juro em si, e sim quem tinha indicado o Roberto Campos Neto. Quando o outro assunto é Eduardo Bolsonaro, né? Acho os dois saíram-se muito mal nisso. O presidente exagerando, chamando de terrorismo, e o deputado dizendo que, dizendo que o Joe Biden interferiu na eleição brasileira. Uma bobagem que não tem o menor sentido. Agora, o que faz sentido nessa manifestação do presidente Lula é que ele atendeu um desconforto, procurou amenizar o desconforto que havia ali do Supremo Tribunal Federal com o Itamaraty, porque os ministros achavam que o Itamaraty não tinha respondido à altura e eles imaginavam corretas o que eles veem como uma ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes, quando até agora não há nada direcionado. Nos bastidores se fala que essas medidas de visto e tal são contra o ministro, e com relação a isso o Supremo queria uma manifestação do governo, e aí veio o presidente Lula e fez.
Pois é, Kobayashi. Então são os dois assuntos, de qualquer forma, tudo transpirando a política, claro. Sim, tem um outro assunto que ele falou também, Thiago, que eu queria repercutir, que é em relação à fraude do INSS, né? De que deve haver cautela, de que poderia ter feito um show de pirotecnia, se quisesse, enfim, abraçando ali a ideia da presunção de inocência, enfim. Mas é interessante o presidente Lula dizer isso, né? A respeito, em específico, da fraude do INSS. Porque para outras questões não tem cautela, já atribui fatos criminosos, já atribui inclusive adjetivos como de criminosos para muitas outras pessoas, mas o presidente Lula lembra naturalmente do seu caso, em que ele diz que não teve direito de defesa e que para ele não teve a presunção de inocência. Só que no caso da fraude do INSS, nós estamos falando de uma questão importante. São aposentados que tiveram aí os seus bilhões desviados e com prova robusta de documento, de alertas feitos ao governo. Para ele, caberia nesse momento, até politicamente falando, abraçar a ideia de resolver o problema como chefe do Poder Executivo que é.